Opa, tudo bem? A ideia desse vídeo é apresentar o nosso aparelho EN360, que por enquanto é o aparelho de maior energia que temos. Ele faz parte da nossa linha de energia, ou seja, aparelhos conectados à rede elétrica. Bom, o EN360 possui dois submodelos. Uma versão 220, que atua somente na rede 220 volts, que é o aparelho de referência EN362K, e o aparelho bivolt, que atua tanto em 127 quanto em 220 volts, que é o EN36012K. Esse aparelho ele possui uma energia acumulada de 27 joules e liberada de 23. Contrário do que acontece aí na maioria dos aparelhos que a gente vê no mercado de outras marcas, todos os aparelhos da Guaxuca mantêm a energia em ambas as condições da rede, tanto em 127 ou em 220. O que isso quer dizer? Que tanto em 127 ou em 220, nós teremos sempre 27 joules acumulados e 23 liberados. É sempre importante frisar que o que importa em um projeto é a energia liberada, porque essa é a energia útil da aplicação, essa é a energia que será de fato liberada na cerca, é a energia que será conduzida pelo arame lá da sua instalação, ok? O nosso transformador, que é utilizado em todos os aparelhos a transformadores da empresa, todos eles utilizam um processo de blendagem, que nada mais é do que o uso de uma resina de alta rigidez dielétrica. Ela confere ao transformador uma maior isolação, além de que ela também garante que o transformador tenha uma maior resistência a transitórios de alta tensão, claro, e também de alta frequência, que é o que caracteriza descargas atmosféricas, né, raios. Além disso, a resina também garante que tanto o ferro quanto o cobre do transformador não sejam superaquecidos. Desta forma, garantindo que a gente tem menores perdas no transformador, a gente garante que maior energia seja liberada. Além disso, todo esse processo de isolação garante também uma maior segurança à instalação elétrica do local da propriedade, ok? Garante que transitórios que porventura venham a atingir a cerca elétrica não sejam refletidos, ou então, em outras palavras, transferidos, né, para a instalação elétrica do usuário, garantindo então que ela esteja em segurança. É importante a gente apresentar o seguinte: nessa relação de energia e distância é algo que gera muita discussão, porque a gente não possui um estudo analítico sobre isso. Até se qualquer um tiver interesse em procurar artigos científicos na área, vai encontrar pouquíssima coisa. Tá? É uma área que realmente ainda existe uma certa relutância, né, quanto à questão de estudos. Mas o que a gente pode afirmar é o seguinte, né? Todos os resultados que eu vou apresentar aqui, na verdade, as informações que eu vou apresentar são empíricas, tá? O Brasil ele possui mais de 200 tipos de solo, que é o que a gente pode ver aqui nessa primeira imagem. Então, o que acontece? O aparelho EN360, assim como qualquer outro aparelho, ele tem como um dos pilares a qualidade do aterramento para garantir que o choque tenha, aliás, a maior energia possível. Ou seja, a qualidade do aterramento depende basicamente de dois fatores: do número de hastes utilizados e do solo. Solo seco, solo úmido, arenoso, argiloso, enfim. Então a gente pode dizer o seguinte: poxa vida, o Brasil possui mais de 200 tipos de solo.
E a qualidade do choque, a energia, depende também do aterramento. E o aterramento depende do solo. Então é difícil a gente poder dizer uma relação concreta sobre a relação de Joule e raio de atuação, né? Então, quantos quilômetros tu consegue fazer com um Joule, né? A gente não consegue dizer algo assim com precisão, porque depende de vários fatores, né? Depende do aterramento, que depende do solo, depende da qualidade da instalação. Eu aqui, por exemplo, apresento o arame passando por um isolador W, justamente porque há algumas pessoas, algumas empresas que dizem que não, aparelhos de alta energia, como é o nosso caso aqui, não necessita, né, não faz o uso de isoladores. Isso é uma falácia, é uma mentira. No momento que tu pegar e não utilizar isoladores, tu estará aterrando o fio positivo, o fio cerca, né? Ou seja, ter um choque propriamente dito. Aterrando ele significa que tu não terá eficiência alguma do aparelho. Ele não funcionará. Talvez funcionará por alguns metros, mas para longas distâncias, que é a proposta do aparelho, isso não terá eficiência alguma. Assim sendo, aqui eu apresento, né, essa relação 1 km por joule a 5 km por joule. Então, assim, a gente diz que o raio de atuação pode variar tanto de 1 km por joule a 5 km por joule. Essa relação depende de todas essas variáveis, né? Solo, aterramento, instalação, ok? Então, é difícil a gente determinar com precisão, porque não existe um sistema fixo para todos, né? Homogêneo para todos. Dessa forma, a gente sempre tenta aconselhar que o ideal é fazer uma instalação conservadora. O que significa isso? Considerar o pior caso, né? Então 1 km por joule. Ou seja, se tu afirma 1 km por joule, quer dizer que o teu raio de atuação, no caso aqui do N360, que possui 23 joules liberados, significa que ele pode fazer 23 km de raio. Claro, se a gente considerar o caso de 5 km por joule, ele poderá fazer então 115 km. Mas é um pouco arriscado poder afirmar isso, afinal o sistema deveria ter condições praticamente ideais, né? E isso é fisicamente impossível, né? Então a gente apresenta essa relação e, claro, se a gente considerar essa questão aí dos 23 joules e dos 23 quilômetros como raio de atuação, a gente também consegue dizer que dentro desses 23, o usuário, com uma instalação bem feita, consegue fazer entre 150 e 230 quilômetros de cerca, né? Em total de arame, na verdade, nesse sistema de piqueteamento, ok? Então aqui eu quero apresentar a operação do aparelho. Aqui na imagem a gente consegue ver o aparelho 360, que ele é posto, né, entre o terra, propriamente dito, e uma folha. Essa folha aqui ela representa o capim, para a gente poder visualizar o efeito do choque, o efeito da energia sobre uma matéria orgânica, né, sobre uma vegetação. Vou colocar aqui o vídeo para a gente poder analisar. A gente consegue observar aqui uma centelha, né, que aparece de uma forma um pouco mais amarelada aqui no vídeo, que é justamente a centelha que é formada entre o borne cerca, ou seja, teu choque, e o terra. No momento em que a gente tem essa centelha, a corrente circula pela folha, né, devido à água existente na folha, né, a umidade dela. Então, conforme essa corrente passa, ela esquenta essa água, ela a evapora e a partir daí começa um processo de secagem, né? Como a gente consegue observar aqui na imagem ao lado, a folha ela começa a secar.
De forma alguma, em nenhum momento, essa vegetação poderá pegar fogo, não tem esse poder, tá? O que vai acontecer é um processo de secagem, né, até chegar numa matéria seca fibrosa. A partir daí, a própria folha já não tem mais influência alguma sobre a cerca, ok? Então essa também é mais uma vantagem dos aparelhos de alta energia, tal como o N360, porque ele atua também sobre o sistema, fazendo com que a vegetação que entra em contato, porventura, na cerca, venha a secar, garantindo também uma menor manutenção humana sobre a cerca, o que barateia também o sistema, fazendo com que seu custo-benefício seja elevado. Então, dado essas informações, a gente fecha esse vídeo aqui sobre o EN360. Maiores informações, basta entrar em contato com a empresa.